Então, dando continuidade aqui na parte 2 do vídeo, então vamos fazer a implementação em Fortran dessa rede neural. Então, voltando aqui para a figura, a nossa ideia aqui é fazer o seguinte: como é que vamos implementar esse código? Nós temos que criar uma estrutura de programação aqui um pouco complicada para fazer isso aí. Então, eu já fiz aqui a esquematização do código. E eu vou explicar aqui como foi que eu fiz para deixar um pouco mais fácil. Bem, então eu criei aqui um objeto do tipo THeadNeuron, ou seja, é um objeto que eu defini, uma variável do tipo objeto. Essa estrutura é type em Fortran, você define um objeto, e aqui é um nome que eu defini o nome dessa forma aqui. Então a ideia é criar um objeto que tenha valores reais aqui, por exemplo, valores reais, onde eu tenho uma variável chamada s, que é do tipo real, uma variável chamada z, uma variável chamada d e uma variável chamada sumDelta e uma variável chamada bias. Para que servem essas variáveis? Bem, é porque assim, nas camadas ocultas e camada de saída, cada neurônio aqui, por exemplo, esse A1, ele vai ter o valor de S, Z, D e bias. Esqueça por enquanto esse sumDelta, mais para frente eu explico sobre ele. Por exemplo, quem é esse S, Z e D são essas variáveis aqui, ó, que eu expliquei anteriormente, né? A relação entre eles aqui, ó. O S é isso que está entre parênteses aqui. Quando eu aplico a função de ativação dele, eu transformo esse valor de S em um Z. E o B que está aqui dentro, que faz parte do S, é o bias. Então, esses valores são essas variáveis aqui que eu defini, certo? Então, por que eu defini um objeto do tipo THeadNeuron e defini também um outro objeto chamado TOutputNeuron? Que esse TOutputNeuron ele também tem variáveis do tipo S, tem uma variável do tipo D, variável sumDelta, y big e bis. Então vai ficar mais claro um pouquinho mais para frente. Esse D aqui, ele é o delta, aquele delta que eu expliquei lá, que ele surge do desenrolar do backpropagation aqui, né? Da função de custo, quando faz as derivadas e tal. Ou seja, quando vai fazer esse cálculo aqui da equação 19, essa derivada da função de custo, o E aqui é a função de custo em relação a um peso específico. Então vai surgir aí o delta, né? Que é esse delta aqui, ó, da equação 48. Então esse delta é o delta que eu chamo de D aqui na implementação, certo? Então acontece o seguinte, aqui abaixo eu defini um outro objeto. Então veja que aqui é um objeto THeadNeuron, aqui é um outro objeto TOutputNeuron, e eu defini também um outro objeto que agora ele serve para caracterizar o número de camadas, por exemplo, e que esse objeto dentro dele contém a declaração de um objeto anterior, que é esse aqui, declarado acima. Então veja que eu defini o número de camadas de uma tal forma que o usuário vai fazer isso dinamicamente, ou seja, uma alocação dinâmica em Fortran. Então uma declaração de variáveis do tipo vetor, que faz a alocação dinâmica, é dessa forma aí, como está selecionado, certo? Onde está definindo aqui que ele vai ser alocado, e aqui é a dimensão, ou seja, um vetor do tipo objeto, em que esse vetor é chamado Hidden Neuron, ou seja, para que eu quero isso? Para poder definir o número de camadas ocultas que o usuário vai dizer. O usuário vai dizer, olha, eu quero uma rede neural que tenha 2 camadas ocultas. Então, isso vai ser feito a alocação dinâmica em que esse vetor do tipo objeto Hidden Neuron vai ter 2 valores. E que dentro de cada posição dele
como ele é do tipo objeto, terão esses objetos aqui, ó. Dentro de cada terá esse objeto aí, esses objetos aí. Ok. Então, também vamos declarar uma variável do tipo objeto aqui chamado tail-weight matrix, ou seja, é um tipo que eu defini para matrizes de pesos, que eu chamo ela de Q aqui, ó. Ok. E esse objeto ele tem uma variável inteira, duas variáveis inteiras que é linha e coluna, row e col. Pronto. Essas aqui eu não vou explicar agora, não precisamos falar sobre isso agora. Isso aqui está mais relacionado com as amostras que serão usadas para treinar a rede. Então isso fica para depois, eu explico essa parte. Aqui, por exemplo, eu crio um HL. Aqui abaixo, né? Pronto. É assim, eu defini aqui um bloco que são variáveis do tipo objetos que eu defini. Eu até coloquei aqui my types definition. Pronto. E aqui abaixo são as variáveis comuns mesmo. Que eu defini, por exemplo, eu vou precisar de saber o input tot neurons, ou seja, o número total de neurônios na camada de entrada. Ou seja, são esses x1, x2, x3, xn. Ou seja, o número de neurônios que eu tenho na camada de entrada, ou seja, input layer. Eu tenho também uma variável para me dizer qual é o... São variáveis globais aqui, certo? Variável que vai definir o número de neurônios na camada de saída, que no caso é essa aqui, ó. Esses y. Eu também tenho que ter uma variável que vai me dizer quantas camadas ocultas eu tenho, ou seja, o total de hidden total layers, total de camadas ocultas. E mais na frente, na parte de treinar a rede, vai ter uma variável chamada época máxima. Então não vou falar sobre ela agora. Pronto. Então aqui é só a esquematização, o esqueleto assim de como criar a estrutura, a arquitetura básica dessa rede neural aí, em Fortran. De uma forma organizada que a gente não vai se perder nas informações, porque são muitos detalhes ali. Principalmente na parte de treinar, então esquematizando o código com variáveis do tipo objetos assim facilita demais mesmo. Então aqui é o seguinte, se eu defino um vetor do tipo HL, que é Hidden Layers, que é do tipo T-Hidden Layers, e esse tipo T-Hidden Layers está declarado aqui acima, ó. Cadê? Aqui. T-Hidden Layers, aqui. Pronto, então ele vai ter, para cada camada da camada oculta, ele vai ter um número total de neurônios, ou seja, uma variável inteira aqui que vai dizer isso pra gente. Então, do jeito que está feito aqui, é possível a gente conseguir mapear totalmente essa rede para qualquer número de camadas ocultas que o usuário quiser e para a quantidade total de neurônios na camada de entrada que o usuário quiser e também para o número total de neurônios da camada de saída. Então, dessa forma é possível já criar toda a arquitetura da rede. E também, automaticamente, ao saber quantidade de camadas ocultas, ou seja, hidden layers, automaticamente a gente vai saber quantas matrizes de pesos temos e quantas linhas cada uma delas vai ter e a quantidade de colunas. Porque a quantidade de linhas e colunas está relacionada com a quantidade de neurônios que tem entre as camadas que a matriz de pesos está envolvida, certo? Pronto, deixa eu ver mais o que eu posso explicar aqui. Pronto, então é isso. A parte de declaração de variáveis básicas assim desse programa. Então eu defini também uma variável aqui, mais pela parte de organização mesmo, para generalizar, para ficar usando em problemas. Se eu quiser simular um problema de alguma coisa, tal, eu defino automaticamente de forma mais fácil qual será a arquitetura da rede, por exemplo. Por exemplo, aqui, se eu botar assim 10, 6, 1. O que isso significa? Isso aqui é uma variável do tipo string aqui, caracteres, né? Que eu criei ela aqui, ó. Network Architecture, pronto. E o que é que isso serve? Isso é uma variável que serve para você dizer os dados nesse formato assim, igual tá aí selecionado 10, 6, 1. Que eu botei até aqui a explicação. Por exemplo, se eu quisesse colocar em vez de 10, 6, 1, eu botasse
20, 10, 5, 2, 1. O que isso significa? Significa que a camada de entrada contém 20 neurônios, a primeira camada oculta tem 10, a próxima camada oculta tem 5 e a próxima 2 e a camada de saída tem 1. Ou seja, teríamos aqui 3 camadas ocultas, seriam essas 3 aqui, ó. E a primeira é de entrada e a última de saída. Então, se eu especificar assim, dessa forma aqui, automaticamente o programa aqui, da forma como eu implementei, ele já identifica que qual será a arquitetura da rede neural, ele já faz a alocação dinâmica, ele já vai dizer, olha, na camada de entrada nós temos 10 neurônios, ele já vai lá, faz a alocação dinâmica dos vetores, aí vai dizer, olha, na camada de oculta, que é a única que tem, só temos uma camada oculta, vai ter 6 neurônios. E a camada de saída só vai ter 1. Então, com essa informação aqui, ele já é possível ele fazer toda a alocação dinâmica de matrizes de peso, de tudo, certo? E essa outra variável aqui, só para dizer, assim, tipo, se eu quero executar para ler os dados de um arquivo. Aí se for verdadeiros, ele vai ler de um arquivo, senão ele vai definir a arquitetura através dessa variável aqui que eu estou selecionando. Caso isso aqui seja true, ele vai ler a arquitetura que vai estar informando no arquivo de texto com os dados, com quem é a entrada para a rede neural, tal, ou até mesmo quem são os valores melhores para matrizes de pesos, para ele já partir daqueles dados do arquivo e já processar. Então eu criei dessa forma também. Mas no caso aqui eu vou colocar falso, que é para a gente ver a estrutura básica de como é essa rede aqui, certo? Para ver se ele está processando correto. E também para ler a arquitetura de um arquivo de texto, aqui é o diretório onde é que ele vai puxar esses dados. Aqui os dados de entrada, vetores de entrada para redes, vai ler desse arquivo aqui, input layer file. E esses aqui são para treinar a rede, certo? Então não vou falar dele agora. Vamos prestar atenção na estrutura mais básica. Então aqui é o seguinte, depois de toda essa declaração ter sido feita aqui, das variáveis, dessas variáveis básicas aqui para inicializar, organizar bem o programa, ele de fato começa aqui, onde tem essa subrotina chamada Run Program, que ela é onde está toda a esquematização de fazer o treinamento, de fazer a execução da rede e tal, fazer a alocação dinâmica. Então eu vou mostrar aqui. Por exemplo, eu tenho também uma subrotina que eu deixei aqui como comentário chamada Show Neural Network. Para que é que ela serve? Ela serve para a gente plotar, exibir a estrutura da rede, a arquitetura da rede que foi criada. Então eu vou copiar ela aqui e vou fazer o seguinte, para mostrar como é que funciona. Eu vou lá dentro da subrotina Run Program, que está logo aqui abaixo, certo? Aqui daqui para baixo, da linha 83 para baixo, é o anexo do código, ou seja, onde estão todas as funções e subrotinas que o programa precisa, certo? Então aqui é o seguinte, ela começa fazendo o quê? Ver se a arquitetura que o usuário informou está correta. Não vou explicar isso agora, vamos mostrar outra coisinha antes. Aí ele vai ver se foi lido do arquivo ou não. Se foi, ele vai lá fazer a leitura. Se leu do arquivo ou não, sei lá, ele vai fazer a construção da alocação dinâmica de todas as variáveis que se for necessário. Ele vai identificar qual é o tamanho da rede neural, quantos neurônios tem que ter em cada camada, quantas camadas tem. E aí ele faz a alocação dinâmica de todas as variáveis, que eu explico depois, essa parte aí. Ele vai olhar se é para treinar a rede, se não for para treinar é só para executar, e se for para ler do arquivo ele vai fazer isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou dar um stop, esse comando aqui ele paralisa o código aqui, então eu vou colocar assim, ó. Isso aqui é comentário, e o stop ele vai parar a execução, e vamos fazer o seguinte, vamos colar aqui a subrotina que vai chamar para exibir a rede, certo? Aqui nesse trecho de código ele já vai ter passado aqui, ó, se train network igual a false. Sim, a gente tá botando inicialmente false, então não é para treinar a rede. Então ele vai executar esse trecho aqui, certo? E assim que ele cair,
É, na verdade eu vou colocar antes desse Read Input Layer. Pronto, eu vou colocar antes desse Read Input Layer, vou fazer desse jeito aqui. Pronto, salvar. Para executar esse programa, a gente faz o seguinte: abre um terminal aqui, usa um compilador aí. Vamos fazer assim, ó. Ele vai executar e gerar o arquivo executável que a gente executa assim, ó. Pronto. Então aqui ele fez o seguinte: ele exibiu para a gente quais são as entradas da rede neural. Então, como a gente não mandou ler nada, nenhum arquivo, nenhum valor para inserir nas variáveis, ele não colocou valores, mas ele já criou a arquitetura da rede sim para a gente. Por exemplo, o código aqui está dizendo que nós temos uma rede neural que tem 10 neurônios na primeira camada, que é a camada de entrada, tem apenas uma camada oculta que tem 6 neurônios e tem uma camada de saída que tem 1 neurônio. Então vamos ver se está correto mesmo. Então aqui, ó, 10 neurônios na input layer, camada oculta só tem um, aí ele botou hidden 1. E aí cada um dos neurônios da camada oculta vai ter o S, Z, D, sum delta e bias, que são aquelas variáveis, é o S, Z, o delta. Esse sum delta, mais para frente eu explico, que ele vai ser importante para fazer a retropropagação de erros, que precisa salvar algum valor de soma dos deltas de todas as amostras. Aí é um pouco chato se não criar uma variável para guardar isso. Então ela serve como uma variável auxiliar para nos ajudar a guardar informações para fazer a atualização dos pesos, por exemplo. E essa variável bias é o bias, né? Então aqui, ó, veja que ele inicializou as variáveis tudo zero, como não foi lido nada ainda. E na camada de saída tem apenas um neurônio que tem os valores correspondentes a ele lá, que é S, Y, D. O Y aqui faz o papel do Z, porque eu quis chamar de um nome diferente. Quis fazer diferente para ficar mais, para mim fica mais fácil assim. Y big e bias. O que é Y big? Tem o Y e o Y big. O Y big que eu quis dizer aqui é para fazer aqui no caso da função de custo, né? O que eu quis dizer, chamei essa variável de Y big, quer dizer aquele Y grandão, que é isso aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Passei demais. Aqui, Y pequeno é o Y big é o valor desejado, né? Da rede neural, o valor exato daqui, ó. Os valores desejados. Então é isso que eu criei a variável dessa forma, certo? E aqui abaixo eu tenho a matriz de pesos. Veja que se tem apenas 3 camadas na rede neural, uma é a camada de entrada, uma é a camada oculta e a outra é a camada de saída, então, num caso desse, a rede neural aqui, bota de novo, ela só vai ter duas matrizes de peso, né? Que é a W0 e a W1. Porque só existe uma camada oculta, né? Aqui, essa rede que a gente está mostrando. Então a primeira matriz é a WM. WM é Weight Matrix, em inglês, né? A abreviação. Então veja que você tem aqui 10 colunas por 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é exatamente 10 valores de entrada na primeira camada contra 6 neurônios da camada oculta. Então aí você já vê a construção correta da matriz de peso, né? Seguindo essa lógica aqui, né? De como fazer o produto aí das matrizes, né? Aqui, ó. Aí dá para construir e ver que realmente ela tem que ter 6 linhas. Ok, vamos ver o que mais aqui. E a matriz W2 ela tem apenas uma linha, né? Porque só tem um neurônio na camada de saída e tem 6 neurônios na última camada de oculta, que no caso é única, então só tem uma camada oculta, então aqui tem 6 neurônios, então a matriz de peso que conecta aquela camada com a camada de saída tem 6 neurônios.
E essa outra matriz aqui abaixo, WM delta, é uma matriz, uma variável auxiliar que ela praticamente tem as mesmas dimensionalidades dessa matriz WM. Só que se não criasse ela, ia ficar muito complicado para fazer, salvar os dados do backpropagation, no processo de retropropagação de erros, salvar as informações, porque tem várias amostras de passos anteriores, ele não pode perder essas informações, então eu achei melhor criar uma variável cópia, assim, parecida com essa matriz de pesos, mas que salva essas informações. Então, dessa forma, vemos aqui que até aqui ele já mostra, né, que a rede processa, certo?